Salve, salve galera, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de revisão nossa para a UERJ, né? A gente hoje vai estar trabalhando aqui com vocês a cartografia, que é um assunto que acaba sendo um calcanhar de Aquiles dos alunos, né? Os professores também não têm muita predileção por essa temática, a gente obviamente dá muito mais, digamos, atenção à parte humana, até mesmo a geografia física, mas a cartografia ela sempre fica um pouco lateralizada, né? E no caso específico da UERJ, pessoal, todo ano cai uma questão de cartografia. Então a gente vai aqui precisar trabalhar os assuntos fundamentais relacionados a essa temática, tá? Eu começo aqui com vocês trabalhando as escalas e curvas de nível, depois a gente vai falar sobre a questão, né, das coordenadas geográficas, vamos falar sobre, né, latitudes, longitudes, né, os posicionamentos geográficos tais como eles são definidos conceitualmente na cartografia. A gente trabalha depois fusos horários, né, para você compreender um pouco a dinâmica, né, da contagem, cálculo dos horários dos fusos, linha internacional da data, que já caiu na UERJ algumas vezes, e a gente finaliza falando aí sobre as projeções cartográficas, que acabam sendo aí temas de questões, porque é um assunto um pouco mais chato, e por isso a banca acaba gostando um pouco desse tipo de temática, tá bom? Vamos começar então aqui com a escala, gente, que é uma ferramenta importante na cartografia. A escala ela dá para a gente justamente a condição de calcular, de analisar medidas cartográficas e medidas reais. Ou seja, a escala é uma ferramenta que faz a tradução entre a distância daquilo que você está vendo no mapa e o que essa distância cartográfica, ou seja, do mapa, equivale na realidade. É isso que a escala nos define, né? A curva de nível que a gente vai falar em seguida, né, paralelamente aqui no caso, denota pra gente a questão da irregularidade do relevo. Então, com a escala e a curva de nível, você consegue ter uma noção de distância e de desnivelamento da superfície, né, da topografia correspondente à área que você está mapeando. Então, são duas ferramentas muito importantes para a compreensão dos mapas. Beleza? Você sempre vai lembrar, pessoal, que a escala é uma fração, tá? Seja a maneira como ela se apresente, numérica, fracionária ou gráfica, ela sempre é uma fração, ou seja, ela tem um numerador e tem um denominador. O numerador da escala, gente, sempre é 1. A gente sempre vai encontrar o número 1 aqui, porque ele está representando para a gente justamente a distância de 1 centímetro no mapa, ou seja, quanto que cada 1 centímetro no mapa vai valer na realidade. É o que nos define o denominador. O denominador da escala, gente, sempre é um valor x. Por que x? Porque ele é o que varia. O numerador ele se mantém estável, sempre indica 1 centímetro. O denominador pode ser 5.000, 10, 15, 20, 50 mil, 1 milhão, 7 milhões. O que está dizendo exatamente essa fração? Que cada 1 centímetro no mapa que você está observando tem uma equivalência real em centímetros específica no denominador. Então, se eu falo, por exemplo, de uma escala 1 por 100 mil, aquele mapa está me dizendo que cada 1 centímetro nele equivale a 100 mil centímetros reais. Se eu tiver um mapa 1 por 5 bilhões, significa que cada 1 centímetro no mapa equivale a 5 milhões de centímetros na realidade. Agora, é claro, né, essa medida em centímetros, ela fica um pouco abstrata para a gente, né, já que nós estamos muito acostumados a calcular em metros, em quilômetros. Então você pode fazer a transformação dessa medida, né? Eu sempre gosto de usar, galera, um método que parece um pouco bobinho, mas que é sempre muito eficiente, que é aquela régua, né, marota, que tu aprende lá com a tia Chiquita no ensino fundamental, de quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Ah, Tiago, eu tenho vergonha de fazer isso. Eu sou muito avançado, eu sou um aluno muito entendedor, né, dos métodos de transformação, faço de cabeça. Parabéns, gente, Stephen Hawking, parabéns para você. Eu sou de humanas, gente, então eu tento minimizar o erro. Cuidado nessa sua
prepotência e fazer de cabeça se você não vai esquecer de uma vírgula e errar uma questão por bobeira. Mas aqui a gente sabe que é muito fácil, né? Você pegando 5 milhões de centímetros, basta você escrever esse número de trás para frente e chega aí um número mágico de 50 quilômetros ou 50 mil metros, enfim. Você faz a tradução de qualquer unidade de medida que melhor entender dentro dessa realidade aqui das escalas. As escalas, pessoal, é muito comum a cobrança em provas do tamanho da escala. Se é uma escala grande ou uma escala pequena. Eu, né, pessoal, como eu falei, eu sou de humanos, tinha muita dificuldade de matemática, né? Eu era muito burrinho. Então o professor chegava para mim e falava assim: "Ei, Thiago, 1/2, 1/4. Qual dos dois valores é maior?" Gente, eu no auge da minha ignobilidade, né, dizia: "Ah, professor, 4 é maior que 2, então eu diria que 1/4 é maior do que 1/2, né? Ou seja, problemas graves de deficiência matemática, né, pessoal? Porque hoje, pela matemática avançadíssima, né, descobertas recentes aí na ciência e tecnologia, você sabe que quanto maior for o denominador, menor será o resultado final. A gente sabe que 1/2, esse cálculo aqui dificílimo, 0,5, 1/4, 0,25. Então, se eu sei que numa fração, quanto maior é o denominador, menor é o resultado final, na escala eu vou trabalhar da mesma maneira. Se eu comparar, por exemplo, a escala 1 por 100 mil e 1 por 5 milhões, qual das duas é maior? Com certeza 1 por 100 mil é maior do que 1 por 5 milhões, porque o denominador tem um valor maior, logo a escala vai ser menor. Aqui o denominador é menor, logo a escala vai ser maior. Então, escalas grandes são aqueles que possuem menores valores no seu denominador. Por exemplo, 1 por 5 mil, 1 por 10 mil. São escalas que apresentam baixos valores no denominador. O que isso representa para a gente, galera? Representa uma maior riqueza de detalhamentos. Ou seja, eu quero fazer um mapa de uma pequena rua no bairro da Barra da Tijuca, fazer obras da prefeitura. O mapa que vai utilizar, né, a condição ideal para fazer esse projeto vai ser um mapa de escala grande. Eu preciso de riqueza de detalhes, de dar um zoom, né, dar uma visualização. A planta de uma casa, né, gente, quando eu comprar um apartamento, eu estou querendo ver a riqueza de detalhes naquele apartamento. Então eu vou buscar uma escala grande, 1 por 500, 1 por 100, por que não? Né? É uma forma de você conseguir ter maior riqueza de detalhamento. Agora, quando eu encontro valores maiores no denominador, eu já vou dizer que aquela escala é pequena. Por exemplo, 1 por 1 milhão, 10 milhões. Isso aqui, quando eu era aluno, eu tinha muita dificuldade em falar que a escala era pequena, porque milhão é uma coisa que impacta, né? Então, se eu falar que 1 por 10 milhões é uma escala pequena, parece errado. Não, mas é muito correto, porque eu estou dividindo 1 centímetro no mapa 10 milhões de vezes. Então, é algo que vai ser muito reduzido em detalhes, né? Eu não vou conseguir ter tanta aproximação. Eu vou alcançar uma abrangência. Então, escalas pequenas normalmente são usadas para mapear cidades inteiras, estados inteiros, países inteiros. O mapa-mundi. O mapa-mundi tem escala pequeníssima. Justamente para quê? Para conseguir abranger o planeta como um todo numa folha de caderno. Então, eu não vou conseguir riqueza de detalhamento. Eu vou tentar obter maior abrangência, beleza? Então, escalas pequenas, elas têm valores maiores no denominador e, por isso, tem visualizações mais abrangentes. Isso aqui cai enormemente no vestibular quando você fala de escala, tá? Preste atenção. Nós temos 3 maneiras de observar as escalas. A forma numérica, que é quando eu escrevo por extenso, a forma fracionária, quando é uma fração, e a maneira gráfica, que é bastante famosa, né? Você encontra lá no mapa uma reguinha no cantinho, e aquela reguinha tem lá, por exemplo, aqui 2 intervalos de 1 centímetro, cada um valendo 50 mil.
Então ele dá a você uma visualização gráfica de quanto que cada centímetrozinho ali no mapa equivale para você. Vamos aqui para uma aplicação, gente, que já caiu na prova da UERJ, que apresentava para a gente na época 3 cidades. Ele dizia para a gente que no mapa existiam 3 cidades, A, B e C. Dizia para a gente que entre as cidades A e B, no mapa a distância era de 10 centímetros, porém na realidade a distância era de 20 quilômetros. Já entre as cidades B e C, no mapa a distância era de 20 centímetros, o dobro, né, entre A e B. Portanto, a distância real também seria o dobro, 20 quilômetros. O que ele dizia para a gente? Que nós não tínhamos aqui a escala do mapa. Só que você sabe que toda escala é 1 sobre x. Acabamos de falar aqui. 1 centímetro no mapa equivale a x centímetros reais. Perfeito? Então fica fácil a gente observar. Tiago, como que a gente faz esse cálculo? Galera, se existe uma relação de equivalência, vamos pensar. Se cada 1 centímetro no mapa equivale a x centímetros reais, mete numa regra de 3 aqui, ó. 1 está para x, assim como 10 centímetros estão para 20 quilômetros. Se eu fizesse 20 centímetros equivalendo a 40 quilômetros, ia dar a mesma coisa, simplificando é dar o mesmo, beleza? Então, 1 centímetro no mapa está para x centímetros reais, assim como 10 centímetros no mapa estão para 20 quilômetros reais. Fazendo a tradução, até porque a escala ela é toda em centímetros, então eu tenho que transformar. Eu vou transformar de quilômetros para centímetros, botando lá na régua dá 2 milhões de centímetros, ok? Então a gente sabe que, fazendo cruzadinho aqui bonitinho, 10x equivale a 2 milhões de centímetros, passo 10 para o outro lado dividindo, x igual a 200 mil centímetros. Se toda escala é 1 sobre x, qual é a escala desse mapa? 1 sobre 10 mil. Já como isso poderia parecer de maneira diferente? Ele poderia dar para a gente a escala, vamos supor aqui, ele poderia já dizer que aqui era 1 por 200 mil, e ele poderia omitir ou a medida no mapa ou a medida real. Então, sempre nós temos 3 elementos: distância no mapa, distância real e escala. Ele vai omitir um dos 3 e vai pedir para você descobrir isso que está faltando. Beleza? Seria o mesmo caso aqui em qualquer um dos 3 valores. É muito simples. Isso aqui é o máximo de complexidade que a UERJ vai oferecer para você em escala. Não vai muito além disso. Beleza? Agora, já que aprendemos sobre a ferramenta para descobrir as distâncias reais, podemos observar também ferramentas para descobrir a variação do relevo. Percebam que aqui eu tenho um relevo, um morro, que foi recortado com 3 cotas altimétricas. Cota de 100 metros, então tudo que está aqui ao longo dessa linha tem em torno de 100 metros. Cota de 200 metros, tudo que está em torno dessa linha aqui tem 200 metros. E cota de 300 metros, que vai pegar apenas uma partezinha do relevo. O que o mapa trouxe para a gente? Ó, um pequeno círculo, uma pequena faixa territorial com cota acima de 300 metros, que equivale ao topo do morro. É como se você estivesse vendo esse morro de cima. A segunda linha ali de 200 metros já contempla uma área com raio um pouco maior ali, ó. Você já tem um alargamento dessa área de 200 metros. E aí temos aqui uma área de 100 metros. Reparem aqui no seguinte, ó. Tá vendo que do lado esquerdo do mapa, a distância entre a linha de 200 e de 100, ela é mais curtinha? E repara aqui do lado direito do mapa, a distância entre 200 e 100 é mais larguinha. Por quê? Se você olhar esse morro, ó, entre 200 e 100 metros do lado esquerdo, existe um declive mais acentuado. No lado direito, você vê que esse declive é um pouco mais suave, né? Ele é mais ameno. Então, o que a gente observa? Que quanto mais próximas estiverem as linhas, a variação do relevo é mais rápida. Quanto mais distantes forem as linhas, significa que o declive é um pouco mais suave. Então, a UERJ, às vezes, ela pode fazer isso com você. Ela pode te dar um mapa de curvas de nível e vai te dar ali 4 opções com desenhos de morros diferentes. E você vai observar o quê? Qual morro, qual relevo se encaixaria melhor naquele perfil de mapa que está sendo apresentado na questão. Ou o contrário, ela te dá um morro desenhado
e bota ali 4 opções de mapas que poderiam se encaixar. Você vai observar o quê? A variação do relevo. Se for uma variação suave, as linhas estão mais distantes umas das outras. Se a variação for mais abrupta, de uma escarpa, um declive acentuado, essas linhas estarão mais próximas entre si. O que você deve atentar, e vou botar aqui como observação, que se por acaso a questão fizer alusão, galera, a um mapa ipsométrico, ou se ele fizer referência ao termo ipsometria, você também trabalha com a ideia de curva de nível. Só que nesse caso, as variações do relevo elas vão ser representadas por cores diferentes. Então, em vez dele colocar ali uma representação, né, com linhas, com curvas, ele vai mostrar para você uma paleta de cores e vai botar uma legenda. Cor vermelha, tal nível altimétrico. Cor verde, tal nível altimétrico. É o mesmo pressuposto, é a mesma lógica. Só que quando fala em representação por cores, ele está fazendo alusão à ipsometria, a mapas ipsométricos, tá? Só para você não ser pego desavisado, caso isso seja mencionado numa questão. Beleza, galera? Vou apagar aqui, dá uma printada aí de repente, se estiver copiando esse conteúdo, que eu vou apagar para a gente continuar, beleza? Vamos lá. Vamos aqui agora então para as coordenadas geográficas, tá, galera? Vai ficar isso aqui mesmo, tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui a linha do Equador. Mais ou menos. O Equador eu vou botar aqui do lado uns 0 graus, que equivale a uma medida de latitude que a gente vai falar. Vamos botar aqui
Aqui o Trópico de Capricórnio. Aqui o Trópico de Câncer. Aqui eu vou botar o ciclo polar ártico e o antártico. Eu vou fazer pontilhado não, tá, gente? Fazer retilíneo porque é mais fácil pra mim. Aqui é o meridiano de Greenwich. Vale a 0 graus de outra medida que a gente vai falar, que é a longitude. Isso aqui é útil também para a gente falarmos daqui a pouquinho de fusos horários. Vamos lá. O Trópico de Câncer ele fica mais ou menos 30 graus norte. Capricórnio fica mais ou menos 30 graus sul. O Ártico fica aproximadamente 66 graus norte. O Antártico fica aproximadamente 66 graus sul. Beleza? E aí a gente vai definir os hemisférios. A partir da linha do Equador, pessoal, você tem um hemisfério que vai para cima do Equador, no referencial, e outro que vai para baixo do Equador, dependendo também do referencial. Para cima do Equador, nós temos o hemisfério norte. Isso aí a gente já está bastante habituado a saber. E para baixo do Equador, você sabe que existe o hemisfério sul. Esses hemisférios eles têm nomenclaturas por vezes diferenciadas, né? Então, o norte, por exemplo, você costuma também chamar de hemisfério boreal ou hemisfério setentrional. Então, falou em setentrionalismo, setentrionalidade, né? Você está falando do norte, acima da linha do Equador. E abaixo do Equador, para o sul, você tem o hemisfério austral. Por isso que a gente tem a Austrália, né? Seria um continente mais ao sul, ou um hemisfério meridional. Por isso quando a gente fala, né, África meridional, é o sul da África. Beleza? Essas medidas, pessoal, tanto para o norte quanto para o sul, nós definimos como sendo a latitude. A latitude, pessoal, ela varia entre 0 graus, que é a contagem na linha do Equador, até 90 graus, tanto para o norte quanto para o sul, ok? As linhas que definem a latitude são chamados paralelos, que são linhas paralelas ao Equador,
para o norte, linhas paralelas ao Equador para o sul, ok? Começando com 0, que é a contagem no Equador, 0 graus o quê? De latitude, que evolui para o norte até 90, evolui para o sul até 90. É uma medida que acaba sendo definida a partir dessa contagem. Greenwich, por sua vez, pessoal, já vai definir para a gente uma outra medida, que é o que nós vamos chamar aqui de longitudes. A longitude, pessoal, ela vai ser contada a partir do meridiano de Greenwich, de 0 até 180 graus, tanto para a direita de Greenwich, que a gente vai definir aqui como sendo, vou botar com uma cor diferente aqui, o leste, mas também será contado para a esquerda de Greenwich. Que nós vamos chamar de oeste. O leste, gente, nós também chamamos carinhosamente de oriente. Hemisfério oriental. Oeste, a gente chama de ocidente. Beleza? Então a gente tem uma contagem que se inicia em Greenwich. Greenwich, como a gente falou, é o marco 0 dessa contagem. Recebe esse nome por causa do Observatório Internacional de Greenwich, que fica na Inglaterra. Ele passa exatamente por essa cidade e divide a Terra em leste e oeste a partir desta linha imaginária, contabilizando de 0 até 180 graus de longitude leste e de 0 até 180 graus de longitude oeste. Beleza? As linhas que definem a longitude nós chamamos de meridianos. Por isso que você tem o meridiano de Greenwich, ok? Então, latitude, norte ou sul, de 0 até 90 graus, definida por linhas chamadas de paralelos. Longitude, leste ou oeste, de 0 a 180 graus, definida por linhas conhecidas como os meridianos. Beleza? E é aí que a gente utiliza, né, esses conceitos para entender uma outra historinha que é muito importante na cartografia, que são os fusos horários. O que representam os fusos horários, gente? Fusos horários, eles foram definidos como um padrão internacional para você fazer a contagem das horas em nível, digamos, global, né? A Inglaterra, no século XIX, era a grande potência econômica mundial, ali após a primeira Revolução Industrial, já estava entrando na segunda, dominava os fluxos comerciais do planeta, você já começava ali o capitalismo monopolista financeiro, bolsas de valores começavam a ter horário de abertura e fechamento, bancos, as rotas comerciais eram cada vez mais intensas. Então a Inglaterra, a partir desse sistema de coordenadas que já se desenhava, resolveu criar um padrão internacional de contagem das horas, ok? Tendo como premissa básica o quê? A Terra, o planeta Terra, ela possui um movimento de rotação. Ok? Então a Terra, dentro da sua rotação, e por ser uma esfera, que tem ali os seus 360 graus,
quanto tempo a Terra leva para realizar a rotação dos seus 360 graus? 24 horinhas. Então a esfera terrestre leva 24 horas para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, ou seja, dos seus próprios 360 graus. A partir dessa volta, gente, você consegue estabelecer o quê? Que se eu dividir 360 por 24, eu chego a maravilhosos 15 graus. O que representa 15 graus, gente? 15 graus é a longitude, ou seja, a distância leste-oeste de cada fuso horário. O que seria esse fuso horário então, gente? Seria um intervalo de 1 hora dentro da rotação da Terra. Então, a cada 1 hora, nas 24 horas da rotação completa, a Terra vai girar 15 graus. No sentido, obviamente, leste-oeste. E isso, galera, deu condições para a criação do chamado GMT. O que é o GMT? É o Greenwich Mean Time, que seria a hora média de Greenwich, né? Em termos práticos, tá, pessoal? Só para você compreender um pouco melhor, ele seria uma espécie de fuso horário inicial. Fuso horário de referência seria o GMT, Greenwich Mean Time, que não por coincidência vai começar a ser contado no meridiano de Greenwich, que é a linha média que divide os dois hemisférios leste-oeste e que por acaso passa pela Inglaterra, né, gente? Que era quem mandava em tudo no planeta naquele momento onde esse sistema estava sendo estabelecido. Beleza? Esse GMT, então, pessoal, só para a gente construir essa ideia, ele vai passar por Greenwich. Então, estamos passando pela linha de 0 graus de longitude. Show? Beleza. Essa linha de 0 graus de longitude, vou colocar aqui um Gzinho, tá? Só para você lembrar que é Greenwich. Ela estabeleceu o primeiro fuso horário. Como é que a gente vai estabelecer o primeiro fuso horário? A gente sabe que cada fuso horário equivale a 15 graus. Então eu vou intervalar, né? Eu vou definir aqui um intervalo de 15 graus e estabelecer como meu primeiro fuso horário. Ou seja, eu sei que essas duas linhas verdes aqui, esse intervalão aqui bonito, vai ter que apresentar 15 graus de longitude. E Greenwich vai ser a linha média desse fuso horário. Então, galera, eu vou estabelecer o que aqui? A ideia de que eu vou ter 7 graus e meio para o oeste, sete graus e meio para o leste. Eu botei aqui W, né, de west em inglês, esse é de east, leste e oeste. Então, olha só que interessante, o GMT, gente, ele se estabelece a partir de 15 graus, que vão definir o primeiro fuso, e que vão ter o meridiano de Greenwich como linha média. Então ficou 15 dividido por 2, 7,5 para cada lado. E aí, a partir disso,
ficou simples estabelecer os demais fusos. Por quê? Se eu tenho aqui 15 graus, aqui eu vou ter mais 15. Maneiro. Aí eu vou ter para cá mais 15. E para cá? Eu vou ter mais 15 também. E assim sucessivamente, galera, até completar os 24 fusos horários. Por que 24? Porque se cada fuso de 15 graus equivale a 1 hora, a Terra leva 24 horas para rotacionar os seus 360, então nós vamos ter 24 divisões horárias. Se aqui, nesse primeiro fuso, eu tenho o GMT, esse para cá será o GMT mais 1. Para cá será o GMT mais 2. Para cá será o GMT mais 3 e assim sucessivamente. Para cá eu teria o GMT menos 1. Para cá eu teria o GMT menos 2, menos 3, menos 4. Já não entendi. Por que para cá é mais e para lá é menos? Você definiu direita mais, esquerda menos? Não. É por causa do sentido da rotação. O sentido do movimento, galera, é do oeste para o leste. Por isso que eu vejo sempre o sol nascendo no leste. O solzinho aqui, que bonitinho. Por que o sol nasce no leste? Porque a Terra está girando para o leste. Então é óbvio, eu sei que o sol está estático, né? O movimento do sol ele é aparente para a gente aqui no planeta Terra. Quem se movimenta é a Terra. Então se a Terra está rotacionando para o leste, oi sol, encontrei o sol no leste, querido, gente. E o que eu estou deixando para trás? O meu oeste. Então toda vez que eu me desloco na circunferência da Terra para o leste, eu estou avançando de maneira positiva em relação à rotação. Agora, toda vez que eu me desloco para o oeste, eu estou seguindo o movimento contrário à rotação. Então a contagem ela vai ser positiva para leste e vai ser negativa para o oeste. Então se aqui, por exemplo, forem 10 horas da manhã, aqui vai ser 11. Aqui vão ser meio-dia, hora do almoço. Aqui vai ser 1 da tarde. Aqui vai ser 14 horas. Aqui já é 3 da tarde. E, pessoal, quem mora aqui, mora no futuro. Pelo amor do Cristo crucificado. Não fala uma coisa dessa. Não tem nada de futuro. É como se você estivesse num trem. Imagina. O cara que está no primeiro vagão, ele está vendo algumas paisagens primeiro do que o cara que está no último vagão. Que ainda vai esperar um pouquinho para ver aquela mesma paisagem. Então, no sentido de estar mais avançado na contagem horária planetária, porque se aqui são 3 da tarde, ele já passou pelo horário de 10 da manhã. Só que esse cara aqui ainda está num vagão atrasado. Então, ele ainda vai ter que esperar um pouco para chegar às 3 da tarde. É uma ideia de referencial de posição no planeta Terra. Tiago, por isso que o Japão está 12 horas à frente do Brasil. Ele não está no futuro? Então, claro que não está no futuro. Ele está mais avançado em relação aos 24 fusos horários. E nós estamos mais atrasados. Se são 12 horas de diferença, quantos fusos tem entre eles? 12, né, gente? Pelo amor de Deus. Tranquilo isso daqui, pessoal? Belezinha? Eu tenho que fazer uma observação aqui embaixo. Que a UERJ gosta de umas paradas meio satânicas aqui, que confundem a sua cabeça. Essa OBS será sobre a LID, mais conhecida como linha
internacional da data. Ok? Essa linha internacional da data representa, galera, olha que doideira. A linha de 180 graus aí, mais conhecido como o fim do mundo, o fim da contagem das horas. É uma linha muito louca, por quê? Porque ela está lá nos confins do planeta, a 180 graus de distância de Greenwich, e essa linha é uma linha meio zoada, ela é meio torta, ela é meio esquisita. Por quê? Porque ela não pode, ou pelo menos não deveria, cortar nenhum país no meio. Ela até corta, mas isso é um problema, né, em termos técnicos. Por quê? Olha a questão. A linha de 180 graus, gente, ela fica assim como o Greenwich. Ó, Greenwich não é 0 graus, ele fica exatamente no meio de um fuso horário. A linha de 180 vai ficar no meio de um fuso horário também. Eu vou ter um fusinho aqui. Vou ter outros fusos para cá. Torto aí, me perdoa, porque o negócio aqui está sendo feito na hora. Sem régua, sem muita pirotecnia. Está bem torto, mas enfim. Você sobrevive. Vamos imaginar, ó, aqui é 11 da manhã. Aqui é meio-dia. Aqui é 1h da tarde. Para cá, já sabe qual é? 2, 12. Para cá vai ser 15. E aqui 16, ou seja, o Thiago não mudou nada. O negócio está igual ao que vocês ficam em cima. O que tem de tão misterioso aí? Só que aqui, galera, ó, você está viajando de avião no dia 16 de março. Ok? Tu tá ali no dia 16 de março, teu avião tá voando, 11 horas cruzou a linha de 180. Moleque, olha o que aconteceu. O teu avião ele continuou voando. Só que agora ele está voando, né, no dia 15 de março. Caraca, Thiago, eu já li sobre isso. É o Triângulo das Bermudas. Você atravessa uma fenda espaço-temporal, ou os Vingadores, buraco de minhoca. Isso aí, viagem no tempo. Isso é uma coisa que já é cientificamente muito trabalhada. Galera, 100 viagens, né, loucas aí sobre teorias e hipóteses científicas. Na verdade, tudo isso aqui é muito explicável. Quando você pensa no planeta Terra, imagina um mapa com uns 24 fusos horários perfilados, bonitões. Aqui não é um planisfério, não é verdade? Só que a Terra é um planisfério, gente. A Terra é um geóide, né? Ela tem um formato esférico. Se você for pensar, galera, essa parte de cá, que eu vou chamar de A, e essa parte de lá, que eu vou chamar de B, lado direito A, lado esquerdo B. Beleza? São as pontas dos mapas. Imagina que isso aqui que está na minha mão aqui é um mapa do planeta Terra, tá? Essa é a ponta mais à esquerda, oeste. Essa é a ponta mais à direita, leste. Aqui à esquerda seria essa ponta B. Aqui na minha direita seria a ponta A. Beleza? Na verdade, essas pontas elas são o quê? Ligadas, conectadas. Porque a Terra é uma esfera. Quando você observa graficamente, eles estão no planisfério, grandão. Mas essas extremidades elas são ligadas, conectadas. Quando você pega o seu avião e viaja para leste, viaja para leste, viaja para leste, viaja para leste, você está o quê? Avançando na contagem horária. Então, lá no extremo leste do planeta Terra, galera,
Extremo leste. Eu estou no dia 16 de março, às 14 horas. Aqui. No extremo oeste, eu também tenho 14 horas, porque são 24 horas diferentes, só que ainda do dia 15 de março. Beleza? Só que a UERJ não vai te mostrar assim. Se ela te mostrar desse jeito, com o mapa abertão bonitão, fica fácil para você, pô. Porque tu sabe que se eu cruzar o extremo leste, eu não caio num abismo profundo dos terraplanistas, né, gente? Eu volto para onde? Para o começo da contagem. Certo? Já que a Terra é uma esfera. Eu vou repetir. É uma esfera. Eu vou repetir. É uma esfera. Ela não é plana. Acredita em mim. A prova é isso daqui. Quer provar? Pega um avião e vai viajando direto. Aí tu vai chegar no fim da Terra e vai voltar para o início dessa contagem aqui. Beleza? Esse limite da linha internacional da data é justamente a ideia de que se você cruzar o extremo leste, você volta para o início da contagem. Que é o que acontece aqui, ó. Você está aqui no dia 16 de março às 14 horas, ou seja, você está no extremo leste do planeta, e você cruzou a Lide. O que aconteceu? A hora se manteve a mesma, porque você está dentro do mesmo fuso horário, só que você retrocede um dia na data. A UERJ já cobrou exatamente desse jeito aqui. Ela desenhou a Lide, ela disse o horário, ela disse a data antes de você cruzar a Lide, e ela perguntou para você, após o cruzamento desta linha, qual vai ser a data, o dia da semana e o horário após o cruzamento. Bom, o horário sempre vai permanecer o mesmo, porque você está no mesmo fuso horário. A data depende. Se você cruzar para leste, a Lide, essa data retrocede. Se você cruzar para o oeste, a data avança. Beleza? Então é uma questão de referencial que você está observando ali. Tranquilo, gente? Isso aqui é um pouquinho nojento, mas dá para entender. Espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Show de bola? E aqui tem um último tópico para a gente trabalhar na nossa aula de cartografia. Ficou tão bonitinho. Que é gravação, pessoal. Sem biscoitagem. Vamos lá. Vamos aqui falar rapidinho das coordenadas geográficas, galera. Coordenadas não, desculpa. Projeções cartográficas. Já estou bugando aqui o cérebro. Isso aqui já caiu bastante na UERJ. Cai em São Paulo também. Que é chato. É algo bem abstrato e envolve justamente a maneira como você confecciona os mapas e os objetivos associados a esses diferentes tipos de confecções. Não é um assunto maneiro, não é estimulante, não vou ficar aqui jogando confete, mas a gente precisa entender, porque cai em prova. Tá? São 3 tipos de projeções que você vai estudar aqui comigo. A primeira são as chamadas projeções cilíndricas. O segundo tipo são as projeções cônicas. E o terceiro tipo são as projeções planas, também chamadas de azimutais, também chamadas de polares. Professor, já te disse que eu odeio geografia? Eu sei, gente. Dá raiva mesmo. Um monte de nome para a mesma coisa, é um saco, mas acontece muito, tá? A mais famosa pra gente aqui no Hemisfério Sul é a cilíndrica. Por quê? Porque a projeção cilíndrica, vou pegar aqui o planeta Terra, bem mal feito, por sinal, e vamos desenhar um cilindro em torno dele.
porque esse cilindro ele tem que dar uma tangenciada aqui na esfera. Fica mais chatinho às vezes de fazer. A gente faz o cilindrinho, pã de novo. Ficou muito ruim? Muito ruim não. Dá para entender, né? Ou seja, é o planeta Terra inscrito, né, num cilindro, sendo tangenciado por esse cilindro em determinadas partes da sua superfície. Que partes são essas, pessoal? Aqui a gente deve associar a ideia da tangente da figura geométrica no cilindro na região tropical do planeta Terra. Ou seja, essa região aqui, galera, vai ter uma menor distorção no mapa apresentado. Então, sempre a parte da esfera que for tangenciada pela figura geométrica vai apresentar a menor distorção, ou seja, vai ter uma visualização mais precisa. Então, se eu tiver que fazer um mapeamento da região tropical do planeta Terra, América do Sul, África, qual tipo de projeção ideal para mim? A cilíndrica. Eu vou usar essa projeção aqui. Beleza? Qual o problema associado a essa projeção? Vamos lá. A projeção cilíndrica, galera, ela vai ter duas formas de visualização. Muito comuns, né? A primeira vai ser a chamada projeção cilíndrica conforme. O grande exemplo que a gente tem de projeção cilíndrica conforme foi a projeção de Mercator, né? Ficou muito famosa ali a partir da expansão marítima. O que a projeção cilíndrica conforme trouxe para nós? Ela trouxe, galera, uma melhor definição das formas continentais. Então, se você estiver pensando no formato dos continentes, num mapeamento mais artístico, que contemple de maneira mais precisa o contorno, o traçado geográfico dos continentes, você está falando da projeção de Mercator. Ela acaba sendo muito interessante nesse tipo de objetivo. Ok? Fala aí, querido. Agora, ela tem um problema. A gente coloca aqui uma dimensão exagerada dos polos. Não só dos polos, mas das áreas próximas a eles também. Por isso que a gente vai dizer, pessoal, que as projeções de Mercator são projeções que têm um caráter eurocentrista. Por quê? Porque dão à Europa uma dimensão muito maior do que ela realmente possui, em termos de extensão territorial mesmo, né? É uma Europa que foi traçada no centro do mapa, acima de todos os continentes, com um tamanho exagerado. Por quê? Porque a área tropical vai ficar com a proporção mais certinha. Ela vai ter menor distorção.
É um mapa legal para você visualizar essa região. Agora, as áreas que se distanciam dos trópicos vão ficar exageradas. E vê aqueles mapas que mostram a Antártida gigantesca? Tu olha aqui a foto e fala, caraca, a Antártida é gigante. A Antártida não tem aquele tamanho gigantesco. Mas como ela está no polo, ela vai ser exageradamente mencionada nesse tipo de projeção, que é a projeção conforme. Ok? Aí no século XX tentaram corrigir isso. Vai ter aqui o A2, que são as projeções equivalentes. E o maluco que projetou esse tipo de projeção foi um holandês doidão chamado Arno Peters. E o Peters, ele tenta fazer o quê? Ele tenta melhorar a proporção das áreas continentais. Então ele vai se preocupar com o quê? Pô, se a Europa ficou muito exagerada, se a Antártida ficou muito exagerada, se África e América do Sul ficaram com um destaque territorial menor, eu vou corrigir isso. Só que acaba desenvolvendo com isso também um probleminha. Problema, vamos lá. Se por um lado a projeção de Mercator exagerou o tamanho de algumas áreas, ela tinha uma definição das formas mais precisa. A projeção de Peters tenta dar uma melhor proporção às áreas continentais, contudo, existe aqui um alongamento exagerado dos continentes especialmente aonde, galera? Nos trópicos. Então, se você pega aqueles mapas que tem lá a América do Sul, que tem uma África superdimensionadas, né, com um tamanho muito alongado, você está falando da projeção de Peters, beleza? É uma característica que a gente encontra dessa projeção. Isso aqui que a gente escreve mais, tá, gente? Por isso que eu escrevi muito. Das outras vai ser mais rapidinho. Tranquilo? Então tem essas características aqui para a gente analisar. A projeção cônica, como o nome sugere, né? Tem a ver aqui com cone. Se a cilíndrica, a Terra era inscrita num cilindro, nós vamos ter aqui a Terra agora envolta. Nossa, que ciclo horrível. Por um cone. Imagina um cone aqui agora, dando uma tangenciada no planeta Terra. Vou ajeitar esse cone aqui, peraí. Só fazer primeiro. Vou um pouco mais aqui no olho. Uma cagada aqui de primeiro, vamos lá. Aqui a gente mete um conezinho. Um chapeuzinho de aniversário no planeta Terra, né? Que nesse caso está parecendo mais um chapéu da Ku Klux Klan, né? Tá horrível, né? Mas enfim, seria o cone, tá, gente? Esse é o pior cone que você viu na sua vida. Mas o que importa pra gente aqui é onde esse cone está tangenciando o planeta Terra. Ó. Percebam que a tangente desse cone vai se dar na região temperada do planeta Terra. Então, galera, é nessa região temperada que eu vou ter a menor distorção
Se tem menor distorção, sabemos que é uma visualização mais precisa, mais acurada, né? Onde que eu encontro, galera, esse tipo de região temperada? Justamente nas chamadas, tá? Só para ilustrar aqui melhor, latitudes médias. Eu estou me referindo aqui diretamente a Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Ásia de uma forma geral, né? São áreas que vão usar muito essa projeção cônica, né? Vocês devem ter visto algum mapa onde você percebe que os paralelos e meridianos vão ter uma configuração diferente. Só para a gente ilustrar isso aqui melhor, você vai perceber os meridianos dispostos de maneira bastante diferenciada. E os paralelos curvos. Você deve ter visto mapas assim. Na projeção cilíndrica, qual é a característica que a gente acaba observando? Os paralelos e meridianos, eles vão apresentar ângulos de 90 graus entre si. Você vai ter meridianos retos e paralelos retos. É diferente a relação entre paralelos e meridianos nas cilíndricas e nas cônicas. Beleza? Isso é muito comum em mapas que representam as áreas dos países ricos. E aqui, só para a gente finalizar, pessoal, essa projeção ganhou muita notoriedade em provas nos últimos anos, né? A galera gosta, as bancas gostam de dar uma cobrada nesses carinhos aqui. Que é a projeção azimutal, que é o nome mais comumente associado a ela, né? Essa projeção azimutal, imagina que você pega um plano imaginário, tipo uma folha de cartolina, e você toca, você dá um totozinho, uma tangenciadinha, em uma parte específica do planeta Terra. Aquele vai ser o ponto de tangente. Esse ponto de tangente, pessoal, é que vai apresentar a menor distorção. E por isso, vai representar o ponto central da projeção. As projeções azimutais, elas têm como característica estarem centradas num ponto específico. Não à toa, elas são chamadas também de projeções equidistantes. Pô, Thiago, mais um nome, cacete, não aguento também não, gente. Dá maior baixa autoestima porque a pessoa fica questionando aí minha profissão. Parece que a gente é confuso, mas é porque é o que acaba acontecendo. Assim como as cilíndricas são conformes ou equivalentes, as azimutais são chamadas de equidistantes. Por quê? Porque elas vão demonstrar um mapa esse mapa vai ter um centro específico. Esse centro específico é o ponto de tangente. E a partir desse centro específico, você vai traçar todos os paralelos
e meridiano, ou seja, na verdade os paralelos vão ser circulares e os meridianos eles vão partir daquele ponto específico ali que você está observando. Deve ter visto isso aqui no símbolo da ONU, né, o logotipo da ONU, é uma projeção azimutal centrada no Polo Norte. O mapa, né, que representa lá a Antártida também é uma projeção azimutal centrada no Polo Sul. Isso já às vezes você coloca assim, relação comercial do Brasil com o mundo, aí tu bota o Brasil no centro e os países do mundo traçados em volta, uma projeção azimutal centrada em um ponto específico do Brasil. Então, as projeções azimutais, elas dão um valor mais específico ao ponto focal que você está analisando, ok? E a partir dele, você vai ter o resto do planeta sendo traçado. Ou seja, você só não tem distorção naquele ponto específico. O restante do planeta fica com os continentes bem, né, enfim, com formatos bastante anômalos, né? Uma forma bastante irregular, justamente porque você está dando atenção somente àquele ponto especial, ok? Esse é um assunto bem chatinho, né? A projeção cônica é que menos cai em prova. Eles estão dando uma atenção muito forte hoje para projeções azimutais, porque você se confunde, e as cilíndricas, elas sempre são muito clássicas, sempre muito presentes, beleza? Isso aqui, galera, foi um apanhadão geral de cartografia, com ferramentas que vão te dar condições de fazer prova da UERJ. Então foca nessa revisão. Escala, curva de nível, coordenadas geográficas, fusos horários e as nossas projeções cartográficas, beleza? Um beijão a todos e boa prova. Valeu, galera!